se você quiser crescer na carreira, você vai precisar conhecer bastante de matemática e de estatística. Um outro ponto que eu acho que é bastante importante, era engraçado quando eu dava aula, né, muitas pessoas vinham e falavam assim, mas putz, escolhi RH porque não vai ter conta, né? Coitado, né? Não entendeu absolutamente nada. Talvez existem algumas áreas que você vai ter uma demanda, né, de matemática e de estatística muito menor. Mas se você quiser crescer na carreira, você vai precisar conhecer bastante de matemática e de estatística. Numa reunião de diretoria, quando se está discutindo orçamento de projeto, a gente está falando de matemática. A gente está falando de retorno sobre investimento. Para cada real que eu coloco num projeto A, o quanto isso tem de retorno quando eu faço frente ao projeto B. E o RH tem extrema dificuldade em defender os seus projetos, porque, de alguma forma, a gente não consegue quantificar. A gente não tem modelos matemáticos, a gente não consegue extrair dados né, mais robustos. A gente, de alguma forma, espera que as pessoas tenham a crença de que é importante investir nas pessoas. E nós, como profissionais de RH, é óbvio que a gente compartilha dessa crença, né? E, de alguma forma, vejo profissionais, as lideranças, enfim, né, novos líderes, mais imbuídos dessa crença. Mas não dá simplesmente para a gente viver da crença, acreditar. Isso é para outro campo. Né? Isso você pode deixar para a filosofia, para a religião. Né? Quando a gente está falando de negócios, a gente precisa de dados, a gente precisa de informação, a gente precisa de contexto. E muitas vezes a gente não consegue no RH olhar para isso. Né? Então, entender como eu faço uma modelagem de dados, entender o que é o que o dado de fato está me dizendo, que é o highlight do dado, né? É aquela informação que quando eu olho para o dado aparece. Né? Então, um exemplo, eu tenho 10 notas eu tenho notas que vão de 0 a 10 num treinamento, 10 pessoas fizeram esse treinamento, o que é o highlight? Né? Olha, 8 pessoas deram nota 10. O que eu posso dizer, então? O que o dado me diz? 80% deram a nota máxima para esse treinamento. Isso é o que o dado diz, isso é o highlight. Né? O que é o insight? O que é a minha inferência? É uma hipótese, né? É uma ideia que eu tenho sobre essa nota. Então, eu posso inferir, eu posso argumentar, eu posso trazer como hipótese que as pessoas deram nota, 80% das pessoas deram a nota máxima para o curso, porque o instrutor era uma pessoa bacana, porque o tema foi fácil, porque a avaliação foi uma avaliação objetiva. Enfim, há várias hipóteses, inferências que eu posso fazer em cima desse dado. Mas isso não é o que o dado está me dizendo. O que o dado está me dizendo de forma bruta é 80% das pessoas avaliaram com nota máxima o treinamento. O que eu vou fazer de inferência sobre isso são hipóteses que eu posso ou não validar, pode ou não estar correto. Tá? Essa ideia de que a matemática e a estatística não faz parte do dia a dia do profissional de RH não vai te levar a ter uma carreira de sucesso. Ninguém está dizendo que você precisa ser um matemático, né? Ou que você precisa entender de modelagens avançadas, complexas, enfim, né? Não é disso. Mas sim, você precisa ter conhecimentos básicos de matemática, básicos de estatística, média, mediana, as diferenças, né, quartis, entender o que isso significa,
né? Olhar para um gráfico e ser capaz de interpretá-lo, né? Para um demonstrativo financeiro e ser capaz de entender como aquelas contas estão relacionadas, né? Como passivo e ativo num balanço conversam uma coisa com a outra, né? Porque isso faz parte do dia a dia se você quiser crescer na carreira. Se você não quiser crescer na carreira, ficar fazendo, né, cuidando ali do processinho e tal, talvez isso te leve a uma demanda menor sobre essas questões. Mas se você quer chegar a uma posição de gerência, de diretoria, né, de RH, fundamentalmente você vai ter que entender muito sobre isso, tá? Porque é esse nível de discussão que se espera, né? Não vai se discutir processo, né? Processo é discutido num outro nível, né? No nível de analista, no nível de supervisão, no nível de coordenação, tá? A partir do momento que você vai crescendo na carreira, as questões elas ficam mais complexas, né? Você pode até em algum momento, né, e querer entender um pouco mais sobre o processo, sobre a atividade em si, mas não é do dia a dia. Então, acho que esse é um ponto importante. Não menosprezem, né, a matemática e a estatística, né? Não achem que é só psicologia, sociologia, antropologia, administração. Tudo isso é importante, óbvio que faz parte do repertório do profissional de RH, mas também faz a matemática, a estatística, a ciência de dados, né? Num mundo em que a gente está falando de People Analytics, como é que alguém fala de People Analytics sem entender o básico dessas, de como a gente olha para o dado, de como a gente vai trabalhar com o dado, como a gente caracteriza os dados, como a gente visualiza dados. Não dá para falar em People Analytics se eu não entender o básico sobre essas coisas, né? Ou, enfim, né, vai ficar que nem papai de pirata, vai ficar falando, mas não tem a menor noção sobre aquilo que está falando, porque está muito superficial, né? Como um iceberg. Você está ali, está vendo, né, a pontinha e está achando que está mergulhado. Não, existe um mundo ali para baixo que você não está se dando conta, né? Então, se você quiser crescer, vá se apropriando. Não estou dizendo que isso é fácil, que é do dia para a noite, mas estou dizendo que, olha, isso aqui é um ponto importante. Profissionais que cresceram no RH tinham essa competência, né? Tinham esse olhar com mais carinho, com mais atenção para as ciências exatas.